Vocês finalmente alcançam a base da torre. Seus enormes e antigos blocos de pedra, erodidos pelo tempo, começam a vibrar sutilmente como se notassem a sua presença. À frente de vocês, linhas se desenham na estrutura de pedra, como se rasgassem-nas, fazendo uma fina camada de poeira se soltar da pedra fria, enquanto as linhas tomam forma e revelam a silhueta de um portão que logo se materializa diante dos seus olhos. O momento de contemplação é interrompido por um som repentino e estrondoso, muito semelhante ao deslizar de uma tranca pesada, arrastando-se sobre mecanismos há muito corroídos pelo passar das eras. Com lentidão, o grande portão desliza em direção ao chão, revelando uma velha arcada que os conduz a um corredor escuro e impossivelmente extenso que leva ao interior da construção. Ao avançar por aquele corredor sombrio, a passagem se fecha abruptamente, mergulhando-os em escuridão completa. De súbito, um brilho desponta ao longe, e de repente, tochas se acendem em antigos archotes nas paredes empoeiradas, iluminando o que parece ser o único caminho a ser seguido. Do fim do corredor, o estranho brilho que contrasta com a luz bruxuleante das tochas parece vir acompanhado de um som peculiar, cuja origem e significado são indecifráveis para vocês. À medida em que se aproximam, vocês notam que o corredor termina em uma câmara de pedra, com uma espécie de altar antigo onde repousa um estranho objeto. Ele se parece com um retângulo de vidro, de onde uma luz azulada brilha de forma estranha, acompanhada do som peculiar que vocês ouviram à distância. Ao tocar o objeto, uma voz ancestral ecoa na mente de vocês dizendo: "Esse é o Papo de Maluco." Isso aí é Papo de Maluco. Papo de Maluco! Papo de Maluco! Papo de Maluco! Papo de Maluco! Senhoras e senhores, estamos no ar para mais um Papo de Maluco na Rádio Código. Meu nome é Pedro Henrique. Eu sou o Klaus Semon, também conhecido como O Bardo. Eu sou o Lucas Bernardelli. E eu, como sempre, Stefano na produção, e só corrigindo um erro que o nosso PH falou dessa vez, não estamos na Rádio Código. Porque a Rádio Código faleceu. A culpa é do Mas Bardo. passa bem. Lógico, sempre, né? A culpa é do estagiário. Sim. Ninguém mandou fazer estágio na faculdade, irmão. Mas que ambiente estranho é esse pra gente, não é mesmo? Estamos em vídeo, com uma abertura totalmente temática. O que tá Um clima de acontecendo RPG. aqui? Pra quem tá assistindo, tem mais pessoas dentro desse estúdio. O que tá acontecendo? Exato. Não É tem... isso que eu ia falar. Eu gosto disso, cara. De estar com casa cheia. Que maravilha. tão cheia quanto possível. Hoje temos dois convidados grandíssimos aqui. Por favor, se apresentem. Bom, sou Chamuinho, a gente trabalha na The Vinci Culture, já introduzindo parcialmente aqui o meu amigo Peterson, mas eu deixo para ele se apresentar. Fala pessoal, tudo bem? Sou Peterson Rodrigues, sou da The Vinci Culture, sou narrador de RPG e contador de histórias, e eu ganho a vida fazendo voz de monstro no YouTube, é isso. Excelente. Maravilha. Que modo de ganhar a vida, devo dizer, né? Você ouvinte que é nerd, com certeza conhece esses caras aqui. Com certeza. Ou se você é fã de BBB. Olha o spoiler já. Ah, olha as ideias. Atenção pro esporte. Ou de Chiquititas. Também. Tá. Tudo bem, né? Eu sei que tem louzeiro também no meio. Tem louzeiro. Tem que eu sei. Que inclusive foi assim que eu conheci a The Vinci Culture.
LOLzinho. Foi assim, com LOLzinho, com LOLzinho. olha, Que maravilha. Essa- Eu fui por conta que eu era um nubão mesmo de RPG, de mesa e tudo. E a primeira coisa que eu encontrei quando eu pesquisei uma ajuda aqui brasileira foi de vocês. Mas vir jogar com a gente você não quer, né? Cara, é que você tá Atenção pro ligado. Exposed ao vivo. É que o tempo tá um pouco apertado, mas eu quero. Ah, sempre essa historinha. Nem quando o Bardo estava perdido no multiverso. Não, negativo. Eu tentei ajudar. E eu preciso contextualizar vocês que eu falei pra ele não entrar no portal interdimensional que abriu na casa dele. Falei, por via das dúvidas, não entre. E mesmo assim eu participei do programa. Mas o cara é genial. Mas antes da gente bater esse papasso, esse assunto maravilhoso com os nossos convidados aqui, a gente tem umas noticiazinhas da semana, né? Mortal Kombat 1 foi anunciado quinta-feira passada. Meus amigos, ó, é o que eu tava falando aqui pro pessoal do programa. A gente tem que mudar o dia do Papo de Maluco, porque a gente chegava aqui na quarta-feira, olha, boatos aí que vai vir Mortal Kombat. Aí na quinta lança o O Ed Boon teaser. vai lá. Na outra come semana, teaser. na quarta-feira, olha, lançou um teaser. Na quinta lançou o outro. E agora novamente. Pois é. Chegamos na quarta-feira e possivelmente amanhã vai ter mais coisa. Bem provável. O Ed Boon escolheu esse dia. Quinta-feira é o dia de dar notícia de Mortal Kombat e é isso, valeu. E com o título definido agora, É, finalmente, né? A gente deu tantos palpites aqui no último programa. A gente falou que ia ser um reboot e vai ser um reboot. E vai ser um reboot. E eu falei aqui que tinha vazado uma DLC e parece que vazou mesmo. Acertou as três. Eu falei duas, a terceira eu não tinha falado. A terceira você não falou? É, eu tinha vazado que um deles seria o Homelander de The Boys, um deles seria o Pacificador da DC e o terceiro é o Omni-Man de Invencível. Sim, nossa, isso vai ser incrível. Esse jogo vai ser incrível. O que a gente tinha comentado é que vai ter a skin do Johnny Cage de Grande Dragão Branco, por conta do primeiro jogo, que era inspirado no Grande Dragão Branco. O Chapolin ninguém quer colocar, né? Eu falo isso há tantos jogos de luta. Salsicha, né, que falaram antes que ia ter. Chateado com o instinto Também superior. colocaram. Ó, mas independente, vocês vão jogar. Que eu sei que vocês Não, vão. é claro, Todo vamos jogo Mortal lança. Kombat. Mortal Kombat O é Tormund, ninguém quer colocar no... Ah, gostaria. Ele ia dar uma martelada na Encaixaria. galera lá, né, pelo menos. É que eu falei isso semana passada e falo de novo. Mortal Kombat é o Super Smash Bros. De velho, que é Rambo, Exterminador do Futuro, Robocop. Eu falei, falta isso aqui pra eles botarem o Conan no Bárbaro. Teve o Jason, Jason, o Fred Krueger também Leatherface, teve. o Alien e o Predador. E o Predador. Sensacional. Mas, bom, além dessa notícia aí, eu também tenho uma coisa pra falar. Eu acho que vocês devem ter acompanhado. Saiu mais um teaser aí de Flash. Mais um. Eu acho que eles estão entregando o filme inteiro, viu, E cara? supostamente Tô com medo. vazou um spoilerzaço do filme. Aquela Ah, notícia eu ia que falar estava isso. eu e o PH conversando aqui. Será que é dessa mesma notícia? Eu certeza absoluta. No teaser eu não lembro se aparece, mas na verdade vazou Cara, com certa a questão- figura que vai aparecer no filme. A questão, PH, é que é um puta de um spoiler. Será que a gente pode soltar isso aqui? É claro. Eu tava me perguntando isso, Se eu deveria eles já falar. vazaram, não é a gente que tá vazando. Porque é É uma... verdade, né? Eu não me responsabilizo. A gente só está noticiando. Todas as surpresas do filme eles já vazaram. Batman, Michael Keaton de volta, Mas olha Supergirl, só. todo mundo que tá no filme eles já vazaram. Super-Homem. O Super-Homem vai aparecer no filme, só que interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Nicolas Cage. Que delícia! Que maravilha! Esse é o boato que estava rolando. Que Essa Nicolas eu não Cage tinha estará de escutado. Superman no filme do The Flash. Isso é uma coisa. Rapaz. Tava conversando com o Chamuim aqui, ó, antes de começar, tava falando sobre o filme do The Flash e aquele medo e tudo. Só que, mesmo com medo, eu vou assistir só por conta disso. Então, eles acabam ganhando a gente, né? Só pra ter certeza, né? Mas estragaram É. a surpresa, né? Porque seria sensacional você tá no cinema e ver o Nicolas Cage brotar do nada na tela. Sempre vão estragar a surpresa. Não dá pra guardar esse tipo de coisa. É igual nos outros filmes anteriores que eles vazaram a Mulher Maravilha. Também. Que aparece no filme. Isso é. Mas, Por falar em Nicolas Cage, me lembrou de um outro filme dele. Um filme maravilhoso chamado Willy's Wonderland. Que é Que o é- Five Nights at Freddy's antes do Five Nights at Freddy's que vai sair agora. Exato. Um filme onde Nicolas Cage é o personagem principal, que ele não tem uma única fala durante o filme todo, e ele passa o filme todo descendo a porrada em animatrônico possuído. Que é a atitude correta a se tomar. Exato. Ou correr também, né?
Se você for no Nicolas Cage, a gente é de porrada. O que me leva à notícia para pessoas como eu, fãs de Five Nights at Freddy's, desde que eu era uma criancinha, lá em 2014. O filme... Eu melhor criança de 2014, cara. Sério, criança em 2014, que vergonha. Eu já morava sozinho. Eu também era. Eu também já tava na Trabalhando faculdade. já. O filme de Five Nights at Freddy's vai sair 4 meses mais tarde, por conta de que alguns fãs não gostaram dos olhos vermelhos dos animatrônicos. O pior é que não dá nem pra reclamar, porque esse filme só tem roteiro por causa de teoria maluca de fã. Sim. Senão ia ser só um cara batendo no animatrônico, igual o Nicolas Cage. E tá bom o suficiente. Só Ou que fugindo. Só que sem o carisma do Nicolas Cage enchendo o bicho de porrada. Isso é a prova que o fã às vezes estraga o serviço, né, cara? Acho que a gente queria ver só porradaria franca em um robô. É só assistir o filme do Nicolas Cage, então. De Tá novo, lá. mas tem que ter a parte 2. Tô brincando. Bom, assistam por conta e risco. Aí Era de só vocês. trocar o nome do filme do Nicolas Cage por Five Nights at Freddy's. Pronto, acabou. Resolveu. Pô, mas olha o joguinho que me dava um Pagar ali cagaço. os royalties, né? Acabou. É só pagar um designer. O processo resolve depois. O processo resolvido. Mas a notícia mais importante que a gente tem aqui hoje, por que a gente não deixa os nossos convidados falarem? Ouvi dizer de uma tal de revista que ia sair. Pois é, então, a gente... Uma das coisas que a gente tinha no radar do D20 Culture quando a gente começou foi fomentar o RPG nacional, não só com as produções audiovisuais, mas também trazendo conteúdo escrito, livros e e-books. Como a gente tem uma experiência bem considerável já dentro do nosso time de colaboradores e quadro de sócios, meus sócios que montaram a D20 comigo, eles são os antigos criadores da D20 Saga, que foi uma revista nos anos 2000, que era um sucesso voltado para D&D terceira edição, ali no comecinho da OGL, e ela tinha uma fanbase absurda de gente que consumia e comprava, era a única produção de D&D no Brasil e era acessível nas bancas, né, comparado com o preço dos livros. E a gente, agora esse ano, daqui a uma semana, Uma semana. daqui a um dia. Basicamente a gente já tá com ela em pré-abertura, vamos dizer assim. Vai lá quando no ao ar o Catarse. episódio? O próximo episódio? Esse episódio. Esse episódio vai episódio. segunda-feira no nosso Então é YouTube. isso. Dia 29, então, dia 29, dia 30, você já pode assinar. Exatamente. Amanhã D20 Saga. Amanhã você já pode assinar D20 Saga. E a gente trouxe ela de volta pro mercado, trouxe ela de Mas, volta deixando repaginada. claro, amanhã, pra quem está vendo no YouTube do Papo de Maluco. Se você Sei. está vendo na É live, na Ah, terça-feira tá que live. vem. A caminhei aqui trollou. Aqui Olha, discretamente aquela Tá. é o spoiler. Que você Ali sabe tá em que live e aqui. aqui e vai pro YouTube. Tá, beleza. Então, vai ao ar dia 30 de maio a abertura do Catarse. O perfil está disponível pra quem quiser seguir. Da nossa editora Ponycorn. E esse vai ser acho que o spoiler legal é que esse é o primeiro dos lançamentos da Ponycorn, né? Que é a D20 Saga, a gente traz a D20 Saga de volta. Uma revista mensal de fantasia com tokens, mapas, monstros, NPCs, contos, histórias. Uma aventura completa do nível 1 ao 20, que começa na primeira edição e vai crescendo. Então, a D20 Saga tem tudo para preencher um espaço importante no cenário nacional de publicações voltadas para esse sistema. E ele é bem voltado também para adaptar para o sistema de Dungeons and Dragons, né? Então você não vai sentir dificuldade para poder adaptar algum conteúdo que já vai estar pronto para isso. E também fala muito do nosso universo também de NAS, né? Do mundo que a gente joga, né? Das aventuras lá da Sociedade dos Indomáveis. Onde você passa nas campanhas, né? Exato. Então acho que vai alimentar uma boa parte assim dos fãs que assistem a gente e também quem quer puxar para outros conteúdos próprios. Isso aí. E é muito bom ter isso logo agora, porque aparentemente o RPG voltou na boca do povo agora, não é mesmo? Então é muito bom trazer isso também, que a galera não fica só em uma coisa, vai conhecendo, vai puxando e vai conhecendo todo esse mundo do RPG mesmo. Isso é muito legal. Isso é democratizar o RPG. De certa forma, é uma das nossas missões, inclusive, né? É verdade. Não é de mexer com RPG mais acessível e mais inclusivo, por assim dizer. Uhum. Estavam brincando aqui, né, de quem assistiu Chiquititas, eu conheci pelo jogo e tudo mais, é um pouco isso, assim, todo mundo tem aquela sementinha, né? Se a gente avaliar, assim, todo mundo tem uma coisa, assim, de RPG e às vezes não sabe identificar que vem do RPG, né? Sim, é isso. Com certeza. Então, algumas produções recentes aí trouxeram pro público esse universo do RPG, mesmo que seja
por cima, assim, você fala, pô, que coisa é essa, cara? O que é RPG? Aí você vai pesquisar, só que aí que tá. Por isso que o conteúdo que vocês produzem é muito importante. Aqui no Brasil não encontra, assim, tanta coisa, cara. Sim. Muito fácil. Sim. Né? Então, Sim. Pra quem é dos Estados Unidos, tem um monte. O Critical Role, que é o mais famoso. E às vezes até gente do Brasil agora consegue ver por causa da série animada do Critical Role que tem no Amazon. Na Amazon. isso. Mas a gente tem que agradecer muito Stranger Things, que trouxe o Stranger D&D Things, pro público primeiro. Agora, com certeza, o filme do D&D, que vocês dois assistiram antes de todo mundo no Brasil, né? É verdade. Olha privilégio, hein? só. Um grupo bem seleto aí, e fizemos parte, né? Felizmente. Então a gente pôde assistir antes, mandar algumas das impressões, né? E foi muito legal, né? Porque o público já conheceu ali que a gente já tinha um posicionamento, né? Mesmo com... A gente tinha o quê? 7 meses, 8 meses de projeto no ar? Acho que isso, lembro. mais ou menos. Por aí. E a gente cresceu... Menos, acho. Talvez menos, né? E a gente cresceu de uma maneira rápida e convidaram a gente, então não tinha como a gente não se sentir honrado e negar, né? Falar, não quero não. Claro que eu quero. Não, obrigado. Levou 20 anos pra fazer um filme de bom de D&D, mas não vou ver, não. Pois é, então. Acho que a gente... como você falou agora sobre o cenário de D&D, sobre o cenário de RPG de modo geral, né? Quando eu venho do mercado de games e eu jogo RPG a vida inteira, desde muito novo. Provavelmente jogo RPG há mais tempo que vocês são vivos. Mas o Chamuinho joga comigo, inclusive, desde pequenininho. Mas eu vi, olhando tendências de mercado, como existia um cenário se tornando propício para investir em RPG no Brasil. 23, 24, acho que 2023 e 2024 vão ser anos muito importantes pro D&D, pro RPG em geral, mas pro D&D, que é o rei dos RPGs. E quem discorda está errado, diga-se de passagem. Não tem problema ser polêmico não, deixa eu ver. Não, os sinais estão aí. Só beleza. quem Fechou. nega quem é negacionista. Fechou. Negacionista da grandeza do D&D. Então, a gente encontrou uma tempestade perfeita porque a gente tinha um time de produtores de conteúdo, tinha acesso a influenciadores e tinha um time comercial forte para ir atrás de marcas no mercado. Então, a gente juntou um universo que é muito mais do que sentar. As pessoas às vezes acham, queria trabalhar com vocês. O que eu posso fazer? Eu quero jogar com vocês. Mas trabalhar com a gente, o jogar ali na mesa é o ponto final, né? É a ponta final. Sabe, sentar e jogar é uma coisa muito selecionada, tem todo um trabalho prévio de preparação de elenco, mas jogar é a ponta final, porque nosso time tem marketing, tem jurídico, tem comercial, tem produção, tem pré-produção, tem edição, tem pós-edição. Então, assim, tem toda uma estrutura que faz com que o jogo aconteça. Eu acho que é isso que a gente tem de diferente, inclusive, né? Não é só sentar e contar a história, mas é uma empresa mesmo. Muito legal, cara. Eu vi, inclusive, no Instagram da D20 um vídeo onde o Pedroca passava uns exercícios de teatro pros jogadores. Isso. O Pedroca, ele é preparador de elenco, né? E aí a formação dele é de teatro. Então a gente, como a mesa é uma mesa de actual play, como chamam na gringa, a gente senta e joga, não tem roteiro, não tem nada. Toda a parte de preparação de elenco, de entender seu timing cênico, sabe? De quando falar, quando não falar, quando agir, quando improvisar. Tudo isso é muito importante pra galera que tá jogando. Porque ali, apesar de ter vários atores, né? E atrizes e dubladores na mesa, nem todos são. Chamuim, por exemplo, não tem background de teatro, nem eu, né? Nem eu. Então, nem pecinha do colégio. Nem peça do colégio. Peça do colégio era planta. Mas eu na planta, lembrei agora que eu era uma planta dançante quando eu tinha 5 anos. Eu tocava o reco na Foto parte maneira. musical, então não sou referência Então, também. e a gente precisa que o pessoal seja preparado para entender bem as nuances na hora de falar. Por isso que parece que é muito fluido o que a gente faz, que as pessoas se encaixam muito bem, porque as pessoas se preparam para isso, né? Elas são preparadas para respeitar o timing cênico, saber a hora de falar, a hora de não falar, a hora de agir. Se preparam. E assim, até mesmo se você não é do universo do teatro, artes cênicas ali e tudo isso, às vezes o RPG ele pode servir como uma porta de entrada para você. Porque, você vai ter que interpretar o negócio. E por mais que você não queira, como você vai ver, você já tá fazendo. Sim. Você acaba sendo imerso por esse universo e é um negócio muito legal. Você acaba desenvolvendo talentos. RPG é educativo também. Muita coisa. E assim, Falando coisa. em RPG educativo, tem que lembrar de mandar um grande abraço pro nosso querido Yuri Martins, que foi Yuri? quem narrou a abertura Prestou desse a voz, episódio. né? E ele mesmo, que é um professor e que usa o RPG nas aulas dele para ensinar os alunos. que legal. Então, o RPG é muito mais do que só sentar e jogar. Com certeza, com certeza. A gente teve recentemente no evento de educação, eu e o Pedro, falando sobre as possibilidades do RPG com pedagogia. Tem coisas que a gente vai desenvolver agora para esse ano também, com pedagogia e RPG. Enfim, a gente entende... eu sou um exemplo vivo disso, né?
Acho que o RPG moldou muito do que a minha carreira hoje foi moldada pelo RPG. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e por sempre ser o menos tímido de um bando de introvertidos, eu acabava sendo jogado como narrador. Então aquilo me forçou a ter capacidade de improvisar, de aprender a lidar com pessoas, lidar com não, com sim, com frustração. E isso me tornou um profissional muito mais completo. Acho que eu devo muito isso, e eu não sempre falo sobre isso, eu devo muito isso ao RPG. Eu sou bom de improviso porque eu sempre narrei RPG, então, em evento, com amigos, enfim, sempre precisei saber ter resposta pronta na hora, sabe? E você pega assim, às vezes, você que está nos ouvindo aqui pode ficar com esse negócio na cabeça se você não conhece muito bem esse universo. Mas fala assim, bom, as regras são as mesmas, às vezes os cenários são pré-definidos. Ah, vai ser sempre a mesma coisa? Não, Não de tem maneira como, né, nenhuma. cara? Cada história é bem diferente. A gente jogou já aventuras de todo tipo que você imaginar pra se preparar pra chegar onde tá hoje, né? O pessoal fala às vezes, nossa, eu queria narrar como você, só que eu faço isso há 29 anos, sabe? Só isso? Só isso. Então, assim, eu joguei com o Chamuim, jogou uma campanha longa, né, Chamuim? De mais de 2 anos. Uma que a gente jogou de mais de 2 anos, que teve começo, meio e fim, que era de Pokémon. Olha, então, legal. eles eram samurais que estavam competindo num torneio e eles tinham que treinar Pokémon no processo. Então, assim, a temática era horror. Não era o Pokémon como você conhece, como né? você com conhece. Ash. Era Pokémon, Então, era mais rinha de galo. Era um pouco pior, pacto e tal. Então, entrar assim, na floresta e dá problema, assim, porque você encontra um e você tem que fugir. Não tem essa. Então, assim, a gente passou muita coisa já pra chegar onde tá hoje, né? Acho que o RPG, ele propicia você jogar qualquer tipo de história. Qualquer tipo de história. Acho que até pra quem não entende tão bem, a brincadeira de crianças lá, de polícia ladrão e tal, que você fala, tirei, acertou. Como é que sabe que acertou? No RPG você tem as regras, os dados servem pra isso, pra te mostrar, acertou sim, aqui, ó, eu tirei 20 no dado. E pra quem tá iniciando, até falaram, né, da preparação que a gente tem, óbvio, você não vai começar, de repente, já, né, concorrendo ao Oscar. Então, é justamente pra você ir desenvolvendo, né, você vendo até onde você tem o seu limite, testar a imaginação, desenvolver ela. Até falamos do Yuri aí, foi com ele que eu comecei a trabalhar um pouco mais essa parte de voz, de fazer, né, porque eu usava a minha natural, né. Então, eventualmente, arriscava um pouquinho, mas com ele que eu fui fazendo isso, né? E depois a gente aprimorou bastante agora na D20, né? Com preparação de elenco, com essa parte de voz também, a gente teve bastante ajuda, principalmente da Thaís, né? Então, aos poucos a gente foi também, né, evoluindo isso e chegando no ponto que a gente tá. E desde criança, cara, desde pequenininho você falou que você joga com Chamuim e assim, você falou, só que eu queria saber, da onde que você encontrou pela primeira vez esse universo? Na escola. Chegou um amigo meu, ele tinha um primo que tinha acabado de voltar de fora e trouxe um livro com ele. Aí a gente era pequenininho, bem criança, escola ali, fundamental. E era um colégio religioso que eu estudava, inclusive. Aí ele chegou, a gente era do grupo dos excluídos, né, de que via anime e tal. E aí ele chegou com um livro, uma caixinha vermelha, e falou, meu primo trouxe esse livro aqui e tal, Advanced Dungeons and Dragons. E aí, é muito bom o livro e tal, dá pra fazer personagem, dá pra fazer mago, tipo Caverna do Dragão, tipo Senhor dos Anéis. Eu falei, sabe? Isso é interessante. Então aí foi a primeira vez que eu joguei ali, um bichinho mordeu e nunca mais parei, sabe? Foi desde sempre consumindo conteúdo. Minha vida, de uma forma ou de outra, sempre teve ligado a RPG de alguma forma. Todos meus amigos vieram daí, todas as minhas referências vêm daí, então sempre minha vida teve ligado a RPG de uma forma ou de outra. Muito legal. Ok, cara. soubemos do início verdadeiro do Pet. E você, Chamuim, onde que você descobriu o D&D? O RPG, no geral? Foram 2 momentos, né? Meu irmão chegou com um livro, né? Na época era de anjos, né? E eu fiquei, pra tu ver, né? Polêmico. E aí eu vi assim, comecei a folhear e aí perguntar pra ele o que era. Engraçado que o bichinho não mordeu o meu irmão, né? Mas me mordeu. Então, depois disso é que eu comecei a ver, né? Principalmente fantasia medieval, que eu acho que aí sim realmente despertou um pouco. E aí, acho que no ano seguinte eu já entrei no mesmo colégio que o Peterson. E aí que ele acabou de puxar o anzol, assim, né? Então, ele veio apresentando, né, a parte de fantasia medieval, a gente já jogou diversos cenários, né? Cavaleiros do Zodíaco, a gente falou de Pokémon aqui. Então, ali ele acabou de puxar uma mesa mesmo. de Street Fighter também, que já aconteceu. Street Fighter, jogou de tudo livro de anime, de jogo, a gente jogou. E é curioso, eu chamei de falar do Cavaleiro do Zodíaco, porque é uma experiência que eu tenho muito viva na cabeça, da gente no intervalo, no recreio da escola, né, a gente jogando o final das 12 casas, e as pessoas em volta, porque no começo todo mundo torcia o nariz e falava coisa idiota. E depois no final das 12 casas, o pessoal vendo a rolagem de dados, as pessoas em volta da gente, torcendo pra cara de dado certo, assim, sabe? Tipo, foi uma experiência bem legal. Acho que foi a primeira vez que a gente teve contato com
com o público vendo o que a gente faz, né? É que engraçado que na época, assim, óbvio, a gente não tinha a mesma percepção que hoje, né? É engraçado observar em retrospectiva, né? Até porque, né, vários programas falavam mal de RPG, né? Associavam Satanic a Panic! coisas... Já era coisa do Exatamente. capeta, né? Exato. E No hoje em dia ainda deve ter muita associação, né? Em colégio religioso, inclusive, é pior ainda. Pois é. Hoje, infelizmente, tem bastante ainda. E aí acho que a gente, olhando pro passado, via, né? Como é que as pessoas, na verdade, elas tinham uma visão muito superficial ali, né? E preconceituosa. Mas assim, todos meio que curtiam ali alguma coisa, né? Porque às vezes falava, coisa de esquisito, mas tava lá assistindo assim, ó. Prestando atenção. Para ali do lado Curioso, pra ver qual é. O RPG, ele tem muito disso. Eu vejo que antes de Stranger Things, eu conheci muita gente que ficava assim, tipo, nossa, RPG, eu não gosto disso. Assistiu Stranger Things, virou fã da série, aí na hora que eu cheguei, isso aí é RPG, isso aí é D&D. Aí eu falo, nossa, mas é isso, não sei o quê. E é muito isso. Eu conheço pessoas que têm medo, assim, um pouco de receio de jogar, achando que não vai se dar bem, porque é interpretação, é criatividade, é imaginação. Só que quando ou escuta, ou assiste alguma mesa, a pessoa fica pensando assim, nossa, se eu fosse tal personagem, eu faria isso, faria aquilo. E eu acho isso muito legal, que a pessoa vai acompanhando e vai querendo jogar, vai querendo se enturmar com isso. É muito legal. E é por isso que as histórias não se repetem. Sim. Uma experiência única pra cada um. Cada um, né? Uma experiência única cada um. Não tem como, são personagens diferentes, com atributos ali diferentes e tudo mais. Então, é muito legal. Digamos que quem me apresentou um pouco esse universo antes de qualquer coisa foi o nosso produtor aqui, ó. Mandou o bichinho me morder ali, como... Exato. Vocês Estava disseram. eu em uma versão antiga de uma mesa minha, inclusive é a própria que Chamuinho vai jogar, a Keter. A primeira versão dessa mesa, eu tentei fazer dar certo, mas por problema com todos os jogadores, acabou que aquela foi cancelada. Mas foi onde eu introduzi nosso querido Lucas Bernardelli ao RPG. E eu preciso contar um detalhe dessa, Por favor. dessa campanha, que é o seguinte. Digamos que eu estou morto ainda. Eu ainda estou morto, porque era o seguinte, sempre acontecia de que hoje vai ter sala, aqui a gente vai continuar a história e tudo, e aí por algum motivo eu não conseguia participar. Ele falou, bom, então seu personagem continua desmaiado. E aí na próxima vai ter não sei o quê. Continua desmaiado. E aí foi passando, acho que até parou a campanha, né? Parou a campanha, eu não voltei mais. Segue desmaiado. E ele continua Tá lá, desmaiado. né? Pode Precisa ser que ele dizer. acorde de novo nessa segunda versão da Keter. Pode ser. Faz um banishment. Ele despertando mais forte do que nunca ou mais imbecil do que nunca. A gente vai providenciar, Depende então, dos um dados. príncipe de cavalo branco pra dar um beijo de amor verdadeiro pra você finalmente acordar, então. Por favor, né? Coisa linda. Será que esse príncipe de cavalo branco não vai ser o nosso querido Chamuinho? Não sei. Me passou os outros personagens ali, tá com uma vibe meio... que você não vai ter muito futuro, não. Eu vou continuar morto ali, entendeu? Em algum momento eu vou ter intuito ali. E vocês comentaram sobre a criatividade, é muito legal isso também, porque eu acompanho o mercado de educação a vida inteira também, né? Sempre fui um rol ligado ao mercado de educação. E o RPG, ele, por ser você falou da criatividade, não sou tão criativo assim, criatividade é trabalhável. Sim. Então todo mundo de acordo com a criatividade se trabalha. Ninguém é criativo de nascença, assim, por assim dizer, né? Você consegue ter como trabalhar isso, como desenvolver isso com as referências que você tem, no meio que você é criado, com o meio que você é inserido. E o RPG te ajuda muito a acelerar isso. Quando a gente fala do século XXI e a humanidade do jeito que tá, com tudo de AI substituindo um monte de coisa, a criatividade humana é uma coisa que ela não é replicável. Então, a criatividade é uma das coisas que separa a gente de máquinas, por assim dizer. E o RPG te ajuda, é uma das social skills que você consegue desenvolver jogando. Se você falar, não sou tão criativo assim, senta e joga. Mas eu sou engenheiro, senta e joga. Senta e joga porque a criatividade vai se aplicar em algum momento no seu trabalho. Todas as que envolvem, né, a criatividade tem um pouco disso, né? Quem pinta, desenha, ou tem alguma coisa que também fala, que é muito exercício, né? Exato. Designer, e até a parte de teatro também, né? Sim. Porque tem o teatro de improviso, né? A gente vê muito com o pessoal que faz stand-up, né? Que é realmente você ter a agilidade, né? De exercitar a criatividade para poder conseguir trabalhar ela de uma forma rápida, né? Improvisada. Tem uma frase muito legal, né? Que todo sucesso do dia pra noite tem pelo menos 10 anos de prática por trás. E é bem isso, sabe? Tipo, nada é do nada. Não existe
mágica. Estourou do nada, né? Não Ficou existe bom mágica. assim. E também ajuda muito se você começa num cenário que você gosta. Então, se você é fã de Cavaleiros do Zodíaco, joga um RPG de Cavaleiros do Zodíaco. Sim, com certeza. Eu, por exemplo, eu gosto muito de história, principalmente história do Brasil, e fiz uma mesa que se passa num Brasil mágico, usando as mecânicas de D&D, no começo do século XX. É isso, incrível. Então, você vai desbravando ainda a floresta amazônica, enfrentando o folclore brasileiro. Então, você enfrenta o Saci, você enfrenta o Boitatá e outras várias lendas que a gente tem pelo Brasil inteiro. E é muito legal ver o pessoal participando e ver, nossa, seria interessante se tivesse tal personagem, e eu fico colocando, falando, ó, vai lá. O mais assustador dessa mesa no Brasil antigo é a cabra cabriola. E ela tá lá. Essa cabra eu vou te falar, viu? Agora vai ter que explicar. Eu fiz, o meu amigo, ele queria que na mesa dele tivesse o Santos Dumont. E eu tô fazendo isso realmente, colocando figuras famosas da nossa história na mesa. Então ele começou a estudar numa escola onde o Santos Dumont se formou. E lá tava tendo um caso de que tinha uma criatura matando crianças à noite. E aí, quando você descobre mais a fundo, você vê que é dessa lenda chamada Cabra Cabriola, que a especialidade dela era forjar a língua dos pais da criança. Então ela analisava a casa, entendia como que era o tom da voz dos pais dela, e ela realmente forja a língua e fala como se fossem os pais da criança, e isso ajuda a atrair a criança para ela. E aí ela levava para a floresta. Então a missão dele era descobrir o que estava acontecendo, que tinha criança sumindo, seguir os rastros e acabar com a cabra. E aí no final ele ia descobrir que isso era só o começo, que isso tá no Brasil inteiro com várias outras lendas. Com um caso que tem estrangeiros invadindo o Brasil querendo tomar conta, e isso tava atrapalhando o equilíbrio da floresta. E eles têm que equilibrar tudo de novo. O que é Cidade Invisível perto dessa mesa do Klaus? Pra Netflix. Eu acho que é até interessante você puxar isso, porque eu acho que também entra nessa questão de exercício e consumo, né? A gente consumir, né, conteúdos de leitura, de séries, de filmes, acho que complementam muito isso, né? Tipo, saber de história, né? Com então, certeza. você que está ainda às vezes no colégio, aproveite as aulas, veja o que né? Biologia acho que a gente tem bastante, né? Desenvolvendo biomas, né? A Silvia tem trabalhado bastante isso. Então, para a gente poder trabalhar os cenários, o quanto mais a gente consome, mais a gente consegue exercitar e montar, né, os cenários. Pra campanha 2, uma coisa que eu tenho feito muito pra continuidade do cenário é assistir muito documentário. Então, eu vejo muito documentário de ciência, de animais, de biomas, para poder criar os ambientes que sejam descritos de maneira verossímil. Né? Não é porque é um mundo de fantasia que as coisas são a moda vambora. Então, as coisas têm que ter uma certa verossimilhança, e a gente acaba indo atrás do conhecimento tradicional de história, de biologia, para construir esse cenário de forma convincente. Um exemplo maravilhoso disso aí que você tá falando aqui, eu acompanhando pelo Instagram de vocês, que eu achei maravilhoso, é o Coelhinho da Páscoa, cara. Pô, Coelhinho da Páscoa, mano, é sensacional isso aqui. Eu tava lendo com calma, com atenção e tudo. É genial, simplesmente introduziram o Coelhinho da Páscoa no universo do RPG e ficou maravilhoso, velho. Pois é. Então, tudo dá pra fazer, tudo dá pra contar histórias desse jeito. Acho que a gente no fundo, é uma empresa de contar histórias. Sim. Então, tudo você pode transformar em alguma coisa palatável, assim, pra quem tá consumindo, sabe? De incorporar ali na aventura, incorporar como personagem, ou como monstro, como criatura. Eu gosto de fazer isso pra introduzir os meus amigos ao RPG. Eu pergunto pra pessoa o que ela gosta, se eu não conheço muito assim, profundamente. E aí eu introduzo isso. Então, esse meu amigo queria o Santos Dumont. Eu tenho um outro amigo que mestra a mesa dele. A mesa dele é, tipo, muito mais dark do que a minha. Então, eu trago isso um pouco pra mesa dele também. Os clérigos na minha mesa tem deuses realmente que... Tem gente que acredita. Então, tem, por exemplo, Iemanjá na minha mesa. Então, se tem alguém que realmente é da religião, que gosta e tal, e é aberto a jogar, eu falo, dá pra você fazer isso, aquilo. E é muito legal fazer isso, é muito legal. Sim. E a pessoa, ela realmente entra no jogo. E aí depois ela fala, nossa, eu não achei que ia conseguir jogar. Consegue. Pois é, acho que é isso, né? É imersão. Uma coisa que eu acho que a gente podia começar a falar aqui é pra você ouvinte, que assistiu pelo menos uma campanha, uma sessão
da campanha da D20 Culture, você sabe que esse universo é incrível. Então, eu queria saber um pouco como é esse processo de criação do universo próprio de vocês. Tá. A gente começou a escrever a campanha D20 Culture, começou a escrever o universo D20 Culture muito antes de EUA, né, chamou? A gente começou bem antes. A gente começou, acho que 8 meses antes da primeira sessão. A gente jogou as sessões 0 em maio de 2022 e foi EUA em julho. E a gente começou a escrever no final de 2021. Sim. A gente estava jogando a campanha anterior, que a gente estava meio que... Até como treinamento, de certa forma, né? Que jogava de manhã, né? Segunda de manhã, quarta de manhã. Eram horários que a gente normalmente jogava na época de pandemia. E a gente começou a montar já o esqueleto, né? De como era esse mundo, como eram os locais, né? Como era o continente. E a gente foi importando e especificando algumas áreas, até depois que a gente setou qual era o reino que a gente ia começar e meio que tipo de funil, né? Então já tem bastante coisa trabalhada e até por isso que a gente está desenvolvendo a revista, né? E outros conteúdos virão. Tem muito conteúdo já pronto. A gente criou o primeiro macro do mundo, os reinos e tudo mais. E depois foi aprofundando, afunilando para os lugares que a gente ia jogar de fato. Então, criou um macro e foi criando depois detalhes dos lugares que a gente fosse jogar. E para a campanha 1, a gente usou dados para poder montar esse conteúdo. Então, a gente usou o que é mais pesquisado na internet, os termos na Wikipedia, na Fandom, o que o pessoal mais queria ver. Então, tipo, um dos termos mais pesquisados em divindade era a Rainha dos Corvos, Raven Queen. A gente meteu um paladino de Raven Queen. Um dos vilões mais procurados era Lich e o Vecna, a gente colocou a Tererak. Então a gente foi colocando coisas que a comunidade pesquisava e montou um cenário bem fantasia, medieval, padrão, eurocêntrico, para essa primeira campanha. Para a campanha 2, as coisas são um pouco mais diferentes, porque a gente já tem público, tem pessoas que acompanham a gente, já tem uma base de que pode trabalhar. A gente pode soltar agora as maluquices, pode soltar o freio de mão das maluquices, de criar um cenário que seja mais com a nossa cara, menos D&D padrão, menos Forgotten Realms, Greyhawk e criar o nosso mundo mesmo. Sim. Aí vocês vão ver como é que é o mundo de Nais de verdade, né? Que é por trás das cortinas. Pois é. E para quem tá assistindo, né, Sociedades Indomáveis, enfim, a gente já está desenvolvendo realmente essa parte de campanha 2, né? E a gente não fala só de cenário, né? A gente fala de personagens, de realmente conexões, né, de história, até com os acontecimentos do que a gente está gravando, né? Da primeira temporada. Sim. Então acho que vai ser realmente algo um pouco mais, né, mergulhando para esse mundo específico que a gente vem criando, né? Para o processo criativo também outra coisa importante é que não dá para você só consumir as coisas que você quer colocar em prática. Tipo, eu quero escrever RPG, mas eu só vejo anime. Sabe? Tipo, eu só leio livro de fantasia. Cara, sua escrita vai ser rasa. É isso. Se você quer se envolver com escrita, com criação, você precisa consumir todo tipo de conteúdo. Você precisa ler bula de remédio. Sabe? Você precisa ler livro de economia. Você precisa ler todo tipo de coisa. Não dá pra você só consumir o mesmo tipo de mídia. Senão você fica raso. Limitado. Acho que pro processo criativo de Nais, muitas vezes eu pego pesquisando coisas sobre agropecuária, sabe? Sobre o tipo de criação de gado. Bem aleatório, né? Assuntos bem aleatórios. Vai ler uma história de pesquisa, umas coisas bem aleatórias. Então, tipo, pesquisando sobre como o influxo de uma região com muitos rios afeta o entorno do mar numa ilha. Então, tipo, são coisas muito... Nossa, é um negócio muito específico, né? Por exemplo, como clérigo, né, estudando a parte mais de religião hindu, tipo, pesquisar num amplo muito maior do que realmente só ter aquela visão de clérigo padrão, né, que às vezes a gente interpreta, né? Pra ter profundidade no que vocês estão falando, né? O pessoal bater o olho assim e falar, caramba, o que é isso? E querer saber mais, né? E querer saber mais. Isso que vocês falaram de pesquisar me lembrou de um personagem uma vez que eu fiz, que era um cara que colocava ferradura em cavalo. Eu comecei a pesquisar como que eles colocavam ferradura, como forjar ferradura e como tratavam doença em pata de cavalo e de boi, pro meu personagem poder ficar mais rico, ficar mais verossímil. Sim. Stefano gosta de um background, assim, de algumas páginas, né? Tudo isso começa a rolar um 20 na mesa e acabou o personagem, né? Crítico do orc com machado, né? É bem assim, o Stefano me chamou pra mesa dele, ele me passou um doc com eram 70 perguntas que tinham lá. Não, são 25 perguntas. 25 perguntas, você podia ainda contar um pouco da história. Eu fui lá, respondi todas as perguntas, ainda construí toda a história bonitinha pra ele. Pra no final ele vir, a caveira simplesmente engole você e você fica preso. 20 no dado, acabou, tchau. Não, se não fosse por causa de um anão, eu tava lá ainda. Chamoinho se lembra, quando a gente jogou junto a mesa da falecida Mestre dos Magos, não foi na mesma mesa, mas em uma outra personagem nível 1, eu fiz 25 páginas de background pra ele.
25 páginas. Jesus. Por padrão, quando a gente cria personagem pra D20, a galera que vai jogar com a gente, do casting principal e dos convidados, a gente passa um doczinho com 100 perguntas. E aí a gente espera que a pessoa responda ali entre 60 e 70 pra criar um personagem mais profundo. Então ali tem medos dos personagens, sonhos, tem coisas que você deseja fazer, tem, enfim, preferência por tipo de comida A ou B. Então, isso tudo tem no nosso background pro pessoal chegar com um personagem mais vivo. Parece alguém que você... Principalmente se alguém que, se o personagem morre, a pessoa sinta. Não pode ser tipo, morri, rasga a ficha, faz outro. Morreu, acabou, tchau. A pessoa tem que sentir um envolvimento ali naquilo. Essa parte de quantidade de perguntas, né? Nem pra você levar aquilo pra dentro de jogo com uma frase ou alguma coisa do gênero, mas é bom, é quase autoconhecimento, né? Tem coisas que você preenche ali e você consegue entregar mais do personagem porque você tá mais, né, alinhado com o que você quis desenvolver, né? E a gente trouxe muita coisa pra campanha, né? Coisas pequenas, né? O Tormund, eu lembro muito da questão do gênio, né? Que tinha lá, uma das perguntas era um medo irracional. E eu pensei em botar coisas um pouco mais secundárias, e aí de repente eu só botei, né, o gênio, Jin, né? E quando a gente puxou, o Peterson já conseguiu fazer o link e falou, cara, eu acho que a gente pode trabalhar isso aí de uma forma interessante. E criou todo o arco, né, o arco do passado do meu personagem com base nisso. Caramba, que legal, cara. Então, não que seja uma regra, mas o seu personagem, ele provavelmente vai ser espelhado em você. Né? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas, por exemplo, uma coisa específica, Alguma diz, característica, por menor que seja a sua, sempre É. tem. Acho que é pegar uma dica que até o Pedro fala bastante, né? Pegar uma característica que é sua e extrapolar ela. Então, tipo, se você é muito, sei lá, se é muito narcisista, pegar isso no personagem e colocar isso ao extremo, sabe? Porque ele vai ser um exemplo de narcisismo. Se você é muito medroso, colocar isso ao extremo, ele é muito medroso. Então, talvez extrapolar uma característica sua pra não ficar você. Porque acho que é até bem comum uma pessoa que tem menos experiência na questão de personagem e de interpretação criar personagem que parece com você mesmo, né? Pessoa que parece com você. Acho que o pulo do gato e você realmente, quando você consegue se tornar um pró, por assim dizer, é você criar um personagem que não tem nada a ver com você se colocar no outro lugar, que acaba sendo até um exercício de empatia, de certa forma. Sim. É difícil você, sei lá, se identificar com um personagem, né? Mas, por exemplo, sei lá, tem cara que vai se identificar com o Paladino, por exemplo. Que é o jeito dele de ser, até na vida real, ele é mais desse jeito, ele não... Sei lá, o cara não consegue ficar cagando pra regra, não consegue... Então, acaba sendo um espelho um pouquinho da vida real, mas não que seja uma obrigação. Bardo, claro. Eu, por exemplo, acho o Paladino uma das classes mais difíceis de fazer roleplay. Porque pra ele ficar um personagem mala no grupo, é 2. Aquele personagem que manda nos outros. Porque, acaba, tipo, brecando o rolê. Fica meio estereotipado também, né? Se você vai muito pra dentro da característica. Assim, é natural se você tá começando e tudo mais, às vezes você ir pra alguma coisa que é mais familiar pra você, né? Eu acho que pra quem começa, na verdade, é um caminho natural. Mas pra gente que pensa na parte de conteúdo, entretenimento, eu acho que é interessante justamente a gente tirar esse ponto do estereótipo de cada personagem, né? Do bardo que dá cantada em todo mundo, do paladino que é sempre o defensor da justiça. Quebra muito isso, inclusive. E a gente tenta trabalhar fora desses padrões muito óbvios, assim, né? E não só isso, porque você faz um personagem assim, que é assim, igual você é na primeira campanha. Aí tá lá, jogou 40 e poucos episódios, um personagem assim. Aí na campanha 2 tem mais 80 episódios. Você vai fazer a mesma coisa, ninguém vai querer você, ninguém vai aguentar você. É insuportável pro entretenimento, sabe? Se temporadas diferentes da série tem mesmos personagens. Ou então você monta um personagem numa campanha e você vai fazer outro, você faz um outro personagem, mas eles são basicamente a mesma coisa. Então isso acaba tornando repetitivo, perde, né, tira o interesse. Então... É só ver o Pedro mesmo, a diferença do pro player pro jogador comum, casual, né? Ele fez o Thorden, que era um cara, tipo, bonitão, estiloso, de piercing, andava sem camisa, e ele fez o Kiv, que era um kobold medroso. O grande legislador. O grande legislador de língua Que presa. sensacional. Um dos melhores personagens da campanha, disparado, e ele criou 2 personagens completamente distintos, que é isso que é a diferença do jogador casual pro pro. Quando a gente fala do nosso jogo, muitas vezes as pessoas olham, legal e tal, não sei o quê, mas não necessariamente fazer o que a gente faz. Do jeito que a gente faz, é o que vai funcionar pra jogar com seus amigos. Porque no fundo, o RPG, o foco é se divertir. É contar história, se divertir, ter lembranças boas com os amigos. Acho que isso é o mais importante. O que a gente faz, necessariamente, não é pensando só nisso. Óbvio, a gente se diverte muito fazendo. Demais. A gente faz pensando em se o personagem vai funcionar com a mecânica que a gente está criando, vai funcionar com a estrutura do grupo que a gente está montando. Isso, no final do dia, é um produto de entretenimento.
As pessoas têm que querer ver. Se você conta só as histórias, mesma história de sempre, não faz muito sentido a pessoa estar assistindo, né? Fica meio chato. Acaba ficando cansativo. Melhor jogar como vocês Fortnite, sabe? Então, tipo, não faz muito sentido. sabem. Pois é. Sempre Agora a mesma você foi coisa. polêmico. Lá no Fortnite tem um Chapolin. inclusive. Exato. Tem as skinzinhas, mas a mecânica, tudo praticamente sempre é a mesma coisa. Né? Então, mas é legal então você viajar um pouco. Sim. Né? É É um super momento, importante. você pode, num jogo de RPG, Deve. você deve viajar assim bastante. Então, aí que surgem as melhores histórias, os melhores enredos. Isso que vocês estavam falando me lembra um pouco da minha jornada com os personagens. O primeiro personagem que eu mesmo fiz foi um monge mestre bêbado 100% baseado no filme do Jack Chan. Excelente. Três jogos depois, o meu personagem tinha sido uma fada bárbaro que usava uma adaga como uma espada de 2 mãos. Caraca, velho. Essa É personagem eu acho genial. É Essa é isso. genial. Essa Mas personagem. é isso, cara. E quando você- ela ficava com raiva, ela ficava com um cheiro de muffin. Não, velho, é Peculiar. isso. Você criar coisas que sejam realmente envolventes, engajantes. Fazer o mesmo de sempre não tem graça. Montar party e todo mundo é humano. Você já é humano na vida real. Pô, aí nada a ver, né, velho? Cara, vai Realmente. fazer sei lá, um meio elitide. Vai fazer uma coisa, sabe? Diferente. Polseira. Povuceira. Fazer um draconato de gema que é invisível. Exato, exato. Tá, merda. Fazer um kobold advogado, sabe? Bem isso mesmo. Mas Foi maravilhoso essa conversa, mas é isso que eu ia falar. estamos chegando no horário de despedir. Mas ainda há coisas que dá pra se perguntar. E se a gente ignorar o nosso coordenador de curso? E Faz isso, passar não. mais umas 2 horas aí. Eu gosto muito do meu emprego. Tô brincando, Fala isso Pedro quando ela entrar Pascal. pela porta. Mas o que a gente pode esperar de novo na The20 Culture, além da revista? Tem os spoilerzinhos. pensa bem no tem como spoiler. soltar Sem dar muito tudo. spoiler. né? Participação do Papo de Maluco, soltei. Se fosse o Pedro aqui, já tinha soltado tudo. Ah, não, já. o Pedro não tem controle. Tem que Um amarrar ele. spoiler que eu já sei, que Chamunho me contou Ai, meu Deus. no Rio de Janeiro, quando eu fui no Ano Novo lá, é que em algum tempo a mansão D20 vai estar pronta. Ela tá pronta já. Ela tá pronta. Oi. A gente começou a fazer as coisas da campanha 2 lá já, né? Ela tá equipada, tá montada, enfim, uma estrutura bem legal pra RPG. Ela ficou pronta agora esses dias, foi uma obra bem difícil, inclusive, pra gente, bem desgastante pra gente, mas ela tá pronta e a gente pretende produzir os conteúdos lá de podcast e de temporada 2. Mas assim, acho que de futuros passos pra gente, podem esperar a continuidade da campanha 1, tem alguns meses de história ainda gravado. Sim. Uma campanha 2 em andamento, mais produtos da Ponycorn, nossa editora. Então a revista D20 Saga é só o primeiro. E acho que o que muita gente pergunta também da gente, porque como a gente trabalha muito com Dungeons and Dragons, né? Tipo, vocês só fazem Dungeons and Dragons, a gente tem planos de trabalhar outros RPGs, mas de RPGs da casa. Sim. RPGs nossos. Então, se for pra desenvolver um indie, pra trabalhar com RPGs indie, a gente vai trabalhar com os nossos. Então, Sim. a gente tem alguns RPGs que a gente vai desenvolver em cenários muito específicos, em formatos bem específicos de contar história, que a gente vai lançar no decorrer desse ano e acho que vai ser bem diferente do que tem no mercado, vai ser bem legal. Eu acho que são produtos filiares, né, no mesmo universo e justamente o que ele falou, né, cenários também diferenciados, até com temáticas diferenciadas, né, aproveitando também que a gente vai desenvolver conteúdo, né, então a gente vai fazer até para a própria revista, né, a gente tem que ter um conteúdo amplo e mostrar também que não é só fantasia medieval, que não é só D&D, então acho que é importante esse trabalho e começar a expandir mesmo. É isso. É que um dia você tá ali de Jedi, outro dia você tá enfrentando a Cabra Cabriola e assim vai. Não tem Ó, limite. a comunidade nerd como um todo agradece, né, cara? E a cultura também, no nosso país, assim, como um todo. Então, maravilhoso trabalho de vocês. Obrigado. Maravilhoso. E também tem outro spoiler que eu ouvi dizer, que é bem possível que haja uma campanha ou uma sessão de Halloween com ordem paranormal. Olha, É verdade, Tem o algumas coisas de terror no nosso radar, sim. Tem O algumas coisas de Pedro, terror que é um e dos horror. Olha autores esse de Ordem crossover. Paranormal. Ele é um dos autores do livro, Ele é um dos Coloca o autores. chupacu de Ele e a Goiânia. esposa dele também. Coloca o chupacu de Goiânia. Os dois que trabalham com a gente são os autores E o outro dos autores também é amigo nosso, tá sempre com a gente, Sim. né? Então, a gente tem um carinho muito grande pelo o que Ordem Paranormal representa, principalmente na formação de novos jogadores. E acho que
transicionar e trazer um pouco da nossa geração pra jogar esse jogo e lidar com esse conteúdo, com a nossa visão, acho que é bem legal e bem positivo pra comunidade, né? Não só pela estrutura que a gente tem, mas como um agradecimento mesmo por tudo que Ordem vem fazendo pra trazer novos jogadores. A gente Foi falou o de... Ordem realmente que fez isso, né? Que Fenômeno. trouxe de volta o assunto RPG. Ele é muito ligado dentro da própria bolha, né? Ele é muito ligado ele vive dentro do próprio universo. O Mas- Selbit tem um fandom muito engajado, então o negócio vira um Sim. fenômeno. Sim. Ele tem um fandom muito engajado dele, então acaba virando muito em torno do próprio universo, ele se retroalimenta. Mas acho que o desafio é fazer as pessoas assim, expandir. Sabe, a criança começa a ler Harry Potter e só quer ler Harry Potter e você fala, olha só, conhece a Úrsula Le Guin, ela é muito legal. Olha isso aqui. É mais legal do que a J.K. Rowling, sabe? Acho que foi bom pra romper um pouco a parte de fantasia medieval, né? Porque eu acho que antes a gente tinha muito conteúdo, né, de Sim. RPG voltado só pra fantasia medieval, né? Principalmente, não que não tivessem outros, né? Mas ele, em nível de popularidade, né, como cresceu, saiu e expandiu além, né, desse tipo de cenário. É isso. E, cara, assim, não podendo esquecer isso aqui, que eu ia falar pra vocês aí, pra D20 Culture. Em algum momento, cara, em algum momento aí da vida de vocês no futuro, vocês têm que vender um projeto de vocês pra Netflix ou pra Amazon, pra alguma coisa, pra gente ter uma continuação, assim como foi feito ali na Amazon, assim, seria muito legal. São histórias sem fim, cara. Sim, são histórias. É, A gente vende história, como eu falei, né? A gente vende histórias, então... Sim, existe um mundo aí, existe... A gente começou agora, essa é a verdade. A gente começou agora, então não tem como Maravilha. se afobar, mas a gente começou agora, mas assim, a gente tem metas audaciosas pra bater. Sim. Não dá pra dizer que não dá pra imaginar uma história nesse nível, né? Mas... Aquele papo do tipo, lá na frente, a pessoa fala, nossa, você imaginou isso acontecendo? Claro que eu imaginei, por isso que aconteceu. A gente trabalhou pra cacete todo dia. a gente tá criando histórias, né? A gente fala de entretenimento, né? E os dois, obviamente, se comunicam, né? Por que não? Com certeza. Exato. E já que estamos falando de RPG, pra finalizar, eu quero lembrar você que está escutando, vendo a gente no YouTube, que ano que vem, Papo de Maluco vai ter uma campanha de RPG rolando aí. Meu Deus. Eu quero ver. Vai ser Meu legal. Deus. Que eu ouvi dizer que o bardo vai ser um guerreiro. Oxi. Ah, não. Colégio da Espada. Tudo bem. Colégio Deixa a da Espada. criatividade. Ué, Não, eu acho que eu vou trazer aquela ideia que eu tinha comentado de você. O bardo que ataca com violão, mas ele não sabe tocar violão. E alguém vai ter que despertar o meu personagem. Eu vou manter isso aí. não. Porque traz eu esse tenho personagem toque. aí, vamos- Alguém tem que levantar ele de volta. Foi muito bom ter vocês aqui, mas antes da gente sair, eu sei que quem tá assistindo já sabe as sociais de vocês, mas compartilhem aí, pra quem ainda não segue vocês na Twitch, ou no Instagram, ou no Twitter. Então todas as redes é D20 Culture BR. Só procurar no TikTok, Twitter, Twitch, Instagram e todos os lugares, Facebook também. D20 Culture. A minha é Pat Rodrigues. Então procurar Pat Rodrigues em todas as redes sociais, é a mesma coisa. Instagram, Twitter e Facebook, em todos os lugares. E tu, Chamuinho? Chamuinho, né? É com CH no início, só pra não escrever com X. Mas se procurar nas redes também, é Chamuinho, você me encontra no Twitter e Instagram principalmente. Né? TikTok não tem nada, eu só assisto os conteúdos da própria D20. Mas também procure a gente principalmente Twitch e YouTube, né? Lá tem as playlists com os Todos capítulos episódios. anteriores, com outros conteúdos novos também, de informativos, conteúdos ciliares, né? De spin-offs, de one-shots. Então a gente está às terças-feiras, né, às 20 horas, na Twitch. E atualmente a gente está na quarta-feira também, né, botando no YouTube ao meio-dia. É isso. Maravilha. É isso. E você, ouvinte, sabe que você pode achar, mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, mas vamos colocar aqui a vinheta para você coloca saber aí, para por onde favor. Bota ele pra mandar. cantar, produção. Vamos só... Opa, coloquei o errado. Aí, ó. Eita, olha. Falando Foi engano. assim, né? 5817 75 93 119 5817 7593 Instagram e TikTok @PGM Papo de Maluco.
@PGM Papo de Maluco. @PGM Papo de Maluco. @PGM Papo de Maluco.